Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo. Agora, a jornalista Senata Lopretti, editora da coluna Painel da Folha de São Paulo, e a jornalista Patrícia Zorzan, repórter especial da Rede TV, fazem perguntas aos candidatos. Eles terão 2 minutos para responder. Por exigência das campanhas, as jornalistas não poderão replicar. E, de acordo com o sorteio, a Renata pergunta ao candidato Serra. Boa noite. Candidato, o seu partido critica duramente o presidente Lula por dizer que não sabia do mensalão. Critica também a ministra Dilma por dizer que não sabia dos desvios cometidos por Erenice Guerra, que foi o braço direito dela na Casa Civil. Agora surge no noticiário um personagem chamado Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, que atuou na obra mais importante do seu governo, o Rodoanel, e foi acusado por tucanos de ter desviado dinheiro arrecadado para campanhas do PSDB. Indagado sobre isso, o senhor primeiro disse que não conhecia Paulo Preto. No dia seguinte, depois de uma entrevista dele em tom ameaçador, o senhor chegou a defendê-lo. E agora, hoje, a Folha de São Paulo revelou que uma filha de Paulo Preto se tornou funcionária do Palácio dos Bandeirantes no primeiro mês do seu governo, e está lá até hoje. Candidato, o senhor não sabia de nada disso? Olha, a pergunta termina até sendo oportuna para esclarecer. Em primeiro lugar, o que o PT levantou? Na estratégia da base do pega-ladrão. O sujeito bate carteira do outro e sai correndo, dizendo pega ladrão, para distrair a atenção. Esse é o método. Veja só, disseram que alguém tinha recebido uma contribuição para a minha campanha e não tinha entregue essa contribuição. Ou seja, eu sou a vítima disso. O que eu disse é, eu não conheço esse problema, nunca, isso não aconteceu na minha campanha. Nem se trata de dinheiro de governo, é uma contribuição para uma campanha que alguém teria pego e não entregue para a campanha. Só que eu não soube disso. Nunca ninguém veio reclamar que doou e que não chegou, nem quem está cuidando desse assunto na minha campanha me fez qualquer observação nesse sentido. Disseram que era o Paulo Souza. Eu não neguei que o conhecia. Eu fui, numa segunda-feira, a Goiânia, e veio a repórter e perguntou, o Paulo Preto. Paulo Preto, para mim, eu não o conhecia assim, e Paulo Preto é um apelido que se dá preconceituoso e racista. Se ele fosse japonês, iam chamar de Paulo Amarelo? Será? Não, mas como ele é descendente de africanos, puseram um apelido racista. Paulo Preto, essa foi a pergunta, não foi Paulo Souza. Eu disse, não conheço, e expliquei do que é que se tratava, que eu acabei de explicar aqui, mas não foi publicado. Pode pegar o site do Terra, que publicou isso, eles não publicaram a minha explicação sobre o assunto. Então, eu não neguei. Não tem nada a ver isso com negar mensalão, com negar roubo na Casa Civil, sabe? Com negar essas estripulias que estão sendo feitas. Só no fim de semana tem alguém acusando de ter pago propina, recebido intimação para pagar propina na Casa Civil. Tem os voos desse cardeal, os voos do irmão do cardeal. Nada a ver uma coisa com a outra. Obrigado, candidato Serra. Agora a Patrícia faz uma pergunta à candidata Dilma. Boa noite a todos. Candidata, eu queria saber da senhora se o ex-braço direito na Casa Civil, Erenice Guerra, deixou o Ministério sob acusação de tráfico de influência. Desde então, várias outras denúncias envolvendo pessoas de uma forma ou outra ligadas à senhora apareceram na imprensa. A senhora sempre disse que não sabia de nada. Como o eleitor pode esperar, então, que a senhora consiga escolher corretamente um ministério inteiro, além de dezenas de outros cargos importantes, se a senhora afirma que foi enganada por uma pessoa que trabalhou a seu lado pelo menos desde 2003? Olha, no caso, até oportuno também, eu vou responder a questão da Erenice. As pessoas erram e a Erenice errou. Eu quero deixar claro que eu considero a situação da Erenice com muita indignação. Primeiro, porque eu não concordo com a contratação de parentes, não concordo com a contratação de amigos. E quem conhece a minha história sabe que eu tenho um compromisso em combater o nepotismo e qualquer tipo de tráfico de influência. Agora, nós investigamos, a Erenice saiu do governo e a Polícia Federal abriu um inquérito e já 16 pessoas foram interrogadas, participaram e deram seu depoimento, participaram de interrogatórios e deram seu depoimento. Isso significa que nós apuramos aquilo que acontece. No que se refere, por exemplo, ao cardeal, é um absurdo, é uma acusação
Isso ocorreu há tempos atrás. Quem denunciou foi a CGTE, a pessoa envolvida na fraude foi demitida, e agora o que se trata é o banco querendo assumir, porque o banco não foi pago pela empresa privada, quer que o governo brasileiro pague. Então, há um equívoco nisso e isso foi respondido. Agora, voltando à Helenice, nós temos uma diferença em relação ao candidato Serra. Nós investigamos. O candidato Serra, por exemplo, esquece que a revista Veja disse que o senhor Paulo Vieira de Souza está envolvido no Castelo de Areia e isso significa propina da obra mais importante do governo do Estado de São Paulo, o Rodoanel. Então, isso também tem de ser investigado. Não me consta que isso foi investigado, porque essa denúncia é de maio, ela não é de ontem. Obrigado, candidata Dilma. Chegamos ao final do terceiro bloco. O debate Rede TV está sendo transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Voltamos daqui a pouco.